Perfeito. Vamos girar o assunto aqui no nosso programa, gente, porque a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deu um passo inédito nesta quinta-feira ao destituir de 2 comissões a deputada Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, por endossar pedidos de execuções de democratas e espalhar desinformação perigosa e preconceituosa. Paulinha, detalha pra gente quais foram os motivos dessa punição. Então, vamos entender melhor o que aconteceu, né? Foram 230 votos a 199, a grande maioria desses votos democratas, mas a gente teve aí 11 votos de republicanos que também se opõem aí ao que a Marjorie Taylor Greene fez nas redes sociais. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem um momento ali antes dela ser eleita, quando ela chegou a curtir postagens que pediam, por exemplo, a execução de políticos democratas. Ela também fez comentários antissemitas, promoveu teorias da conspiração, dizendo coisas como: tiroteios em massa em escolas americanas foram encenados, incêndios florestais na Califórnia em 2018 foram causados por um feixe de laser espacial. A Marjorie Taylor Greene também já defendeu que muçulmanos não deveriam trabalhar no governo, diz que negros são escravos do Partido Democrata, que os homens brancos são o grupo mais reprimido nos Estados Unidos. Tem gente que também concorda com isso daí, hein? Falou que a Hillary Clinton, que era adversária do Trump em 2016, estava envolvida em uma quadrilha de pedofilia e mutilação infantil. E, bom, é isso, basicamente. A gente está assistindo as imagens da Greene, que falou por cerca de 10 minutos no plenário da Câmara, antes dessa votação, e ela afirmou que parou de acreditar na QAnon, que é essa seita, digamos assim, não sei como é que a gente pode chamar, que tem essas crenças de teoria de conspiração e tal. O Joel já citou algumas vezes aqui no programa, depois ele pode contextualizar melhor. Então, que ela parou de acreditar na QAnon em 2018, depois de encontrar desinformação, mentiras e coisas que não eram verdade nas postagens feitas por seguidores da teoria. Ela disse que, naquele momento, ela estava muito chateada com as coisas que aconteciam nos Estados Unidos, que não confiava no governo e que depois veio a descobrir que essas eram teorias da conspiração. Então, tem uma aspas aqui da Marjorie Taylor Greene, eu vou ler para vocês. Ó, eu nunca disse uma palavra em toda a minha campanha sobre o QAnon. Eu nunca disse qualquer dessas coisas sobre as quais estou sendo acusada hoje durante a minha campanha. Eu nunca disse essas coisas desde que fui eleita para o Congresso. Essas são palavras do passado e essas coisas não me representam. Elas não representam o meu distrito e elas não representam os meus valores. Perfeito. Paulo, começa você, já que você está aí nos Estados Unidos. Vamos lá. Bom, acho que vale explicar aqui para o espectador rapidinho o que está acontecendo nos Estados Unidos de um modo geral, né? Esse fenômeno do QAnon, que eu não classificaria como uma seita, Paulinha, embora muita gente classifique sim, mas é um grupo de pessoas que pensam parecido, mas elas não se reúnem, elas não têm um líder, elas não têm um culto. É uma teoria de internet, né? É uma teoria de internet que basicamente é uma teoria da conspiração falsa, que diz que existe uma seita, essa sim, uma seita secreta pedófila, da qual fazem parte vários integrantes do Partido Democrata, vários líderes mundiais, uma coisa meio satanista. Artistas de Hollywood então, também, né, Paulo? Artistas de Hollywood. E o que é o problemático é o seguinte: existe de fato, e isso é uma coisa que está comprovada, basta ver o documentário do Jeffrey Epstein, que eu acho um documentário ruim, mas pelo menos mostra um lado disso. Existe sim uma rede de pedofilia envolvendo Hollywood, envolvendo autoridades, casos de pedofilia que são sérios nos Estados Unidos, mas aí o pessoal transforma isso numa teoria da conspiração que envolve, sei lá, uma coisa que nem cinema tem, satanismo, atos satânicos debaixo de uma pizzaria, não sei o quê. Então é uma coisa complicada. E isso pegou muita gente aqui nos Estados Unidos, tá? Muita gente. A coisa mais famosa agora, recentemente, foi que eles diziam que o Donald Trump, na verdade, estava armando um grande plano para derrubar essa rede de conspiração, ia salvar o Ocidente. E agora, na posse do Joe Biden, dizer que o Donald Trump ia usar os militares para tomar o poder, etc, etc. E a menina lá, a moça que morreu no incidente do Capitólio, inclusive, ao que parece aí na internet, ela era, inclusive, adepta a essa visão de QAnon que está pegando muita gente. O que tem por trás disso, rapidamente? O que tem por trás disso é uma desconfiança muito grande com a imprensa, com Hollywood, com os governos,
Essas pessoas mentiram tanto para a sociedade que a sociedade de hoje não acredita em mais nada do que vê. O que é perigosíssimo, né? Porque a gente tem dificuldade de separar a realidade da fantasia. Então, o caso específico da deputada, da congressista, né, é que ela aparentemente em 2018 acreditava nessas teorias QAnônicas, muita gente acreditou, e mais recentemente, depois que ela foi agora eleita nessa campanha dela, ela não acreditava mais nessas coisas. Eu acho que abrem um precedente perigoso, porque você começa a ter uma política de curtida, uma polícia de curtida, uma polícia das opiniões que a pessoa teve no passado. E isso não necessariamente representa a posição dela agora como parlamentar. E nesse balaio aí foi misturado muita coisa, Paulinha. Por exemplo, ela dizia ela dizia coisas absurdas como, sei lá, o laser causando queimada na floresta. Da família Rothschild. Da família Rothschild. Outras coisas absurdas, né? Como se 11 de setembro não aconteceu. Já teve gente dizendo que os mass shootings, né? Os tiroteios em massas eram atos falsos, etc. Agora, o pessoal mistura isso com opiniões políticas que ela tem. Essa questão dos negros serem escravos do Partido Democrata, é óbvio que quando você fala escravo, você está usando uma figura de linguagem, você não está dizendo que eles são realmente escravizados, mas é uma discussão política existente mesmo, de por que os negros, apesar de viverem em situação de pobreza dentro dos Estados Unidos, continuam votando dentro do Partido Democrata em troca de supostos benefícios. As inner cities, que são aqui equivalentes, eu faria aqui uma equivalência às favelas, às periferias brasileiras, dominadas por negros, elas votam sempre democrata e continuam sempre afundadas na pobreza. Então, ela está usando uma figura de linguagem. Perfeito. A questão da repressão dos homens brancos é uma discussão que a sociedade está vivendo mesmo, onde você ser branco, hétero, cristão, etc., você... Bom, para usar o termo de alguns aqui, você não tem nem lugar de fala. Então, misturam coisas que são teorias políticas absurdas com opiniões políticas legítimas dela. Qual o problema? O problema é o seguinte: quem somos nós para fazer essa linha de corte? Não somos ninguém. As pessoas que são responsáveis por fazer essas linhas de corte, no caso de uma congressista, são os eleitores. Então, um precedente preocupante que a Câmara abre, obviamente, praticamente unânime da parte dos democratas e de alguns republicanos que deram uma fraquejada aí. Perfeito. Joel, você. Eu penso que justamente o fato de ter 10 republicanos que concordaram com essas decisões mostra que não é uma coisa ultra sectária de democratas, da esquerda radical dos democratas. Não, gente, é gente que tem coragem 10 de 200? De dizer. Esse tipo de afirmação, é óbvio, que está votando contra o seu partido, no fundo, né? Então você precisa realmente ter um caso muito forte para se quer levar já é uma indicação de que, olha, alguma coisa ali provavelmente tem. Agora, o tipo de posicionamento que ela está mostrando aqui, que ela mostrou ao longo dos anos, é uma coisa incompatível com a vida numa sociedade que está minimamente capaz de dialogar e de discutir, porque é a acusação de conspirações por todos os lados. Ela não só acreditava que os school shootings, os tiroteios em escolas aí eram falsos, como ela chegou a ir atrás de um jovem sobrevivente e chamá-lo de covarde e hostilizá-lo, porque ela estava tão imbuída daquilo que ela acha que não, ele é um ator que estava fingindo aqui. Ela culpava a família judaica dos Rothschild, do mercado financeiro e banco, de criar aquele laser que estaria produzindo os incêndios. Ou seja, é uma série de preconceitos levados a um grau tão alto que leva a pessoa a acreditar que todos os grupos que não ela estão envolvidos numa grande conspiração para destruir os Estados Unidos. Ela diz que não acredita mais nisso. Mas ela disse que desde 2018, em 2019 ela ainda estava hostilizando o jovem sobrevivente dos tiroteios ali. Então, será que ela tinha mudado mesmo? Será que ela diz agora que mudou, mas na verdade a coisa durou muito mais do que ela gostaria de deixar claro? E outra, ela é deputada, ela é congressista americana. O que ela perdeu foi postos aí no comitê de orçamento, no comitê de educação. Me parece sensato que uma pessoa dessas não tenha cargos importantes na tomada de decisão de um país. Zé, a sua análise. O povo da Geórgia discorda, viu? O povo da Geórgia que a elegeu discorda fortemente de você, tá, João? Vai lá, Zé. O povo da Geórgia, o povo do... Peraí, Paulinho. Distrito da Geórgia não tem... Não, é só o povo não está sendo representado mais, só isso. Vai lá, Zé. O Zé tá sem áudio. O Zé tá sem áudio.
Pode falar o que você estava querendo falar agora, Paulo. Oi, agora sim, perdão. Agora voltou. Olha, é o gancho que eu queria pegar. Eu não gosto desse tipo de procedimento. Ela não é mais deputada federal. Ela é meia deputada federal, se for, né? Então, está desrespeitando o principal, é o voto. Eu costumo dizer que aqui em Brasília não existe uma geração espontânea de deputados. Eles chegam aqui pelo voto, tanto o PSOL como o pessoal do PSL e o deputado Daniel, eles têm que ser respeitados nas suas ideias, porque eles foram votados. Aqui no Brasil está acontecendo isso. A deputada Bia Kicis, por ser do PSL e por ter publicações, não desse nível, mas publicações em defesa do presidente Bolsonaro, em defesa de teses da área ideológica, né? Ela está sofrendo um cerco para não assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Se ela é deputada federal, ela tem que estar em plenos poderes, ou então caça a parlamentar, mas colocar a parlamentar como se fosse uma coisa estranha, ela chegou ali pelo voto, tanto a Bia Kicis como no caso da representação norte-americana. Eu acho que isso aí é covardia, não ter coragem de caçar por um cerceamento político, né? E faz essa história de meio deputado. Por outro lado, o que é conspiração para uns pode ser realidade para outros, né? É aquela história do jacaré, do senhor que não dormia, a filha foi atrás de um médico, o médico mandou para o psicólogo mandou para o psiquiatra, que deu um remedinho para ele dormir. E falava, por que você não dorme? Ah, porque tem um jacaré debaixo da minha cama. Aí, passou um tempo, o médico perguntou, e aí, o seu pai? Ela falou assim, não soube, o jacaré comeu ele. Todo mundo achava que não tinha jacaré, que tinha tal jacaré lá. Então, é a teoria da conspiração, às vezes, tem jacaré. Tomado a vacina. Maravilhoso.